Bom dia a todos os ouvintes, a todos que nos assistem na FM Caminho Seguro Notícias. E hoje estou aqui mais um dia, mais uma quinta-feira com vocês, trazendo mais um assunto, né, para agregar no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre ressentimentos, sobre sentimentos negativos que nos fazem tão mal, né? E os ressentimentos, o que é isso, né? Nós falamos, tô ressentida. O que é o ato de ressentimento? Já o próprio nome já diz, é ressentir, ou seja, ficar reforçando dentro da gente um sentimento ruim, negativo ou marcante, né, que o indivíduo já passou. E sendo assim, a pessoa se impossibilita ou recusa esquecer ou superar o que aconteceu no passado. Quando eu falo de passado, não é um passado distante, não é um passado, né, que está distante da gente, não. O passado é o que nós comemos hoje de manhã no café da manhã, por exemplo, já faz parte do passado, né? Mas tem pessoas que vêm arrastando correntes aí de muitos anos, né? De passados mesmo lá de trás. E o ressentimento, ele provoca a permanência em um tempo aí de ruminação, e pelo fato da pessoa muitas vezes não conseguir digerir ou elaborar acontecimentos, pode com o tempo trazer dentro de si um sentimento de vingança, porque ela fica ali ruminando, né, aqueles acontecimentos, e aí vai surgindo outros sentimentos, né? Pode surgir a vingança, o sentimento de raiva, de ódio, né? Então nós vamos lembrar aqui que onde eu sempre explico que a maioria dos sentimentos negativos que carregamos dentro de nós, eles trazem sérios problemas em nosso corpo físico. As emoções guardadas e não digeridas, elas podem vir em forma de doenças em nosso corpo físico. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, ó. Pode dar uma úlcera, hipertensão, alergias, asma, estresse, fibromialgia, quedas de cabelo, problemas na garganta, tireoide e muitas outras doenças, sem contar os problemas psíquicos, como a irritabilidade, a ansiedade, a agressividade, nervosismo, problemas no desempenho profissional, tendência ao isolamento, apatia, conflitos domésticos e muitos outros. Então, vocês percebem o quanto que um sentimento não resolvido ou não digerido faz mal e também respinga em outras áreas da nossa vida, né? É muito comum isso acontecer, não tem como não respingar em outras áreas da nossa vida. Eu entendo que certos acontecimentos da vida de uma pessoa, muitas vezes, realmente é difícil superar, né? Perdoar, né? E nesse momento é que você não consegue por si só saber lidar com isso. É hora então de procurar uma ajuda terapêutica. Hoje em dia é muito mais acessível e fácil de buscar ajuda, né? E isso daí não quer dizer que você é menos ou que você é fraco. Ao contrário, você está se permitindo a ter uma vida de mais qualidade, a ter uma vida de mais tranquilidade e leveza. Todo sentimento negativo acumulado no coração e não resolvido vai ficando cada vez mais pesado. Então, eu oriento muito os meus pacientes que precisamos olhar de frente para os nossos sentimentos, de frente mesmo, sem mascarar, reconhecer o que nós sentimos e que intensidade nós sentimos isso, né? Eu falo muito para os meus clientes o seguinte: vamos
vamos olhar realmente para isso. Você tá com raiva, você tá com ressentimento, você tá com mágoa. Admite para você mesmo, sem mascarar, sem justificar. Ah, eu tô com raiva de fulano, mas a pessoa é tão boa. Não, você tá justificando para você mesmo. Mas naquele momento você tá com raiva, tá bom, você tá com raiva, tá tudo bem. O que que nós podemos fazer com essa raiva? Como nós podemos resolver isso, né? Então eu falo muito para os meus clientes, nós precisamos olhar de frente para o que realmente nós sentimos e qual intensidade nós sentimos. Nós temos que lembrar que nós somos feitos de luz e sombra e não de luz ou sombra. Né? Então, está tudo bem se sentir ódio, se sentir raiva, se sentir ranço, se sentir mágoa. Porém, quando nós conseguimos admitir e olhar de frente para isso, querendo resolver, fica muito mais fácil de superar do que a gente ficar mascarando esse sentimento, justificando esses sentimentos, tá? Então, nós vamos lembrar também que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. E quando nós começamos a entender que o outro não tem obrigação de suprir as nossas necessidades e baixar as nossas expectativas, com certeza nós vamos guardar menos ressentimentos, porque nós não vamos ficar nos frustrando com o que o outro deveria ou não fazer, com o que o outro deveria suprir o que nós gostaríamos, né? Então nós vamos guardar menos ressentimento e cada um oferece o que tem. E isso muitas vezes nos desaponta, porque nós ficamos esperando cada vez mais das pessoas, cada vez mais que as pessoas sejam compreensivas conosco, que essas pessoas tenham entendimento, acolhimento, mas nem sempre o outro pode oferecer isso. Quantas vezes as pessoas não gostam nem delas mesmas, como que vai gostar da gente? Então, é quando nós somos destratados, ignorados ou mal compreendido, isso não está em nós, está no outro. Em nós está somente a forma de como vamos lidar com isso. E cada vez que você se ofende ou que você se ressente, você estará se conectando com a energia dessa outra pessoa e trazendo tudo isso para você. E nem sempre você vai entender ou saber os porquês, mas você pode sempre compreender que não vale a pena perder o seu tempo, a sua energia, a sua paz, lamentando por algo que já passou ou por algo que alguém te fez ou deixou de fazer. E quando nós perdemos tempo demais lamentando pelo que aconteceu ou pelo que não aconteceu, nós esquecemos de olhar para que existe inúmeras portas abertas nos aguardando lá na frente. E assim como os nossos conflitos internos constantemente respingam nos outros, os nossos processos de cura também influenciam na cura daqueles que nos cercam. O autocuidado e o desenvolvimento pessoal, eles não são elementos isolados que se restringem apenas no campo interno, eles reverberam ao nosso redor, pois influenciam diretamente na mudança das nossas atitudes e da nossa vibração. Então, cuidar do nosso próprio equilíbrio é também tornar-se uma pessoa mais madura e mais empática com o tato em lidar com as outras pessoas. Nós já falamos sobre a empatia aqui no programa, né? E o quanto que é benéfico nos tornar empáticos. Então, quantas pessoas acabam sendo machucadas por outras pessoas que no fundo estão extremamente feridas, mas que não percebem a importância de cuidar de suas dores, né? Nós vemos isso muito no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar. Então, eu gostaria que vocês anotassem o que eu vou dizer agora para vocês. Isso que eu vou dizer agora para vocês é uma
coisa para vocês levarem para a vida toda. Pessoas curadas curam pessoas. E quando eu cuido de mim, eu tô cuidando do outro também. Porque é a qualidade que a gente consegue oferecer para o outro. Bom, então nós falamos sobre os sentimentos negativos e sobre os ressentimentos, mas eu também quero falar para vocês que nessa vida tudo é uma escolha, e além do poder de escolher nos curar, podemos também escolher se afastar de pessoas e situações que nos adoecem, que nos deixa mal e desconfortável. Muitas vezes, essa é uma escolha difícil de se fazer, tá? Mas muitas vezes é necessário para nos resguardar, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. E se você convive com pessoas que te coloca para baixo, que desdenha de você, que é conveniente com você, que só quer receber, que não tá nem aí para você ou te magoa, e não há mal nenhum você se afastar desse tipo de pessoa ou de situações. Deixa a pessoa com o karma dela e faça suas escolhas. Escolha a sua saúde mental e siga o seu caminho. Nós nunca somos prisioneiros de alguma situação ou de alguma pessoa. Não é porque você está que você precisa ficar. Então, você não é obrigado a participar de nada que não esteja te fazendo bem. Isso é uma forma de você cuidar de você, da sua saúde, do seu emocional. E os sentimentos negativos, eles embaralham a nossa mente demais, né? E é onde nós ficamos ali, remoendo, ressentindo situações que nos feriram, né? Então, o que hoje em dia nós procuramos é evolução e não ficar se acorrentando em sentimentos destrutivos. Faça suas escolhas pensando na sua saúde mental. Isso não é egoísmo, é um autocuidado, tá bom? Então, eu deixo isso para vocês no dia de hoje. Deixo um beijo grande, até a próxima quinta-feira, que todos tenham um final de semana abençoado. E eu quero deixar um beijo aqui para todos da rádio, que todos aqui são